Olá, queridos irmãos e ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa leitura dos livros da nossa série. Como vamos começar hoje, esse livro, Pastorear o Rebanho de Deus. Nessa série de livros, o Senhor tem nos trago mensagens maravilhosas que nos edificam, que acrescentem muito, nos dando vida e conhecimento por meio da palavra. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine, inscreva-se, ative o sininho para você continuar recebendo mensagens, a continuação do livro, de toda a série de mensagens que os irmãos têm trago aqui. Por meio dessas mensagens, nós podemos crescer no nosso conhecimento na palavra de Deus. Esse livro é um livro maravilhoso. Ele nos dá uma linha, nos aponta um caminho para a liderança, de como nos ensina a pastorear o rebanho de Deus. Aqui ele nos fala que o Senhor nos escolheu para um serviço. O Senhor nos designou para esse serviço. E para quê? Por que nós nos reunimos? Quando nós atendemos o chamado de Deus, passamos a segui-lo e nós aprendemos a vir, a reunir, a buscar o Senhor. Mas para quê? Qual é a finalidade desse serviço? O Senhor, entre esses que o Senhor escolheu, Ele destaca alguns. Ele chama alguns com liderança, com desempenho, alguns que se destacam. Para quê? Para estar à frente do trabalho, à frente de alguma atividade, de algum serviço específico. Eu vou ler aqui para vocês em Efésios, quando o Senhor fala aqui, Efésios 4, do 11 ao 12, ele fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está falando que o Senhor, Ele separou, Ele chamou uns para apóstolos, para profetas, em vários lugares o Senhor, porque como nós somos um corpo, cada um tem uma função no corpo, mas naquela atividade, naquilo que o Senhor chamou, no seu chamamento, Ele quer que você faça com excelência. Ele quer que nós demos um serviço de qualidade. Então, todo serviço, em todos esses segmentos, o Senhor levanta pessoas como líder. Não é para se destacar no meio dos outros, não é para aparecer mais, nem para mandar nos outros, não. Um líder é alguém que se entrega àquele serviço, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ele se dá por aquele serviço, ele serve com foco, ele tem um foco, ele tem um objetivo de cada dia mais servir melhor. Ele vai cuidar daquele serviço. Tem alguma área no seu serviço, quando você vê muitas funções na igreja, em alguma área te chama a atenção. Em alguma área você pensa assim, eu gostaria de servir nisso. Você tem mais aptidão, você tem facilidade. Então, esse é o seu dom. Esse é o ministério que o Senhor te chamou. Então, nesse ministério, você precisa liderar, ou seja, você precisa desenvolver da melhor forma possível. Aqui o livro dá um exemplo de assim, o cão com muitos donos morre de fome. Às vezes, muitos estão naquele ministério, mas todos no mesmo ministério, às vezes se um não está à frente, não vai haver progresso, não vai haver crescimento. Mas nós precisamos servir assim, com serviço de qualidade. Então, esse líder, essa pessoa que arrebanha, ele está na frente, puxando, encorajando, levando outros a se engajar nesse serviço, Aqui fala assim, que todo serviço a Deus, ele precisa aparecer com um serviço de qualidade, igual eu falei. Um serviço de responsabilidade, ele é um serviço que requer engajamento, requer comprometimento. Então, um líder é uma pessoa comprometida com o seu serviço. Ele dá a vida por aquele serviço. O livro nos dá um exemplo de uma empresa. Em uma empresa, você tem horário a cumprir, você tem um desempenho, você tem que cumprir bem aquele desempenho, porque senão você vai ser substituído.
Então, no nosso serviço a Deus, precisamos perceber que na vida da igreja, nós estamos envolvidos também em um grande empreendimento. É um empreendimento de reino, né? É vidas aqui, é pessoas que estão entregues a um serviço de Deus. Então devemos também servir da melhor forma, ainda mais do que nosso serviço secular. Devemos ser fiel nos horários, né? Devemos ser fiel na função que nós nos empenhamos em fazer, né? Com foco, com compromisso, com engajamento, igual eu falei, com responsabilidade, né? Um ponto aqui muito importante, que eu queria falar, com renovação. Nós sabemos que o Senhor, como Espírito, Ele é novo todos os dias. O Espírito se renova. Então, o nosso serviço também tem que se renovar, tem que ser novo. Então, não tenha medo de inovar no seu serviço, de mudar, de fazer coisas novas, sem perder a linha do Espírito, sem sair, né, do seu comprometimento, né, como igreja, sem perder, mas você trazer coisas novas, né? E também, se você vai ter comunhão, você vai ter, não vai ter perigo de errar. Você vai ser guardado, porque ali na comunhão, né, em muitos conselhos, você vai achar uma linha. Você vai, não apresenta, irmãos, vamos fazer isso, né, isso de novo, né, vamos inovar no nosso serviço, né? Não precisamos ter medo de errar. Nós cremos, né, que estamos fazendo em comunhão. Não podemos fazer sozinhos, né? Mas em comunhão nós devemos correr o risco, né, não ter medo de arriscar. Vamos servir, né, buscar melhoras, buscar coisas novas em todo o nosso serviço ao Senhor. Porque, irmãos, o nosso serviço não é só reunir. Nós não viemos a reunião apenas por encargo, aliviar a nossa consciência. Não. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor queria mais. O Senhor tinha mais para mim. Então, o Senhor quer que eu dê a Ele um serviço de qualidade, um serviço de comprometimento, um serviço que realmente eu tenha clareza, né? Naquilo que você faz. Você tem clareza? Se é isso mesmo, para isso que o Senhor te chamou, se você tem convicção, você precisa se dar, você tem que ter uma postura. Você precisa se dar com comprometimento, se comprometer com o seu serviço, né? Aqui fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. É até que todos cheguem, irmãos, você não pode almejar chegar sozinho, então você não está servindo sozinho, então você se comprometa nos serviços, né? Usando sua criatividade, vamos ser criativos, vamos criar coisas novas, né? Vamos criar, sair do convencional, né? Vamos permitir que o Espírito, né, nos dê novidade de vida, né? Acrescente algo novo no nosso serviço, e com isso também vamos acrescentar pessoas novas. Aqui todo serviço, irmãos, visa a dar fruto. Não pense que o seu serviço não é para dar fruto, não. O Senhor nos chamou como videira, o Senhor nos chamou como lavoura, e tudo isso gera fruto. Então, o seu serviço tem que gerar fruto para Deus. Quer seja o serviço de oração, o ministério da palavra, apacentamento com pessoas novas, quer que seu serviço seja de jovens, de idosos, o serviço de criança, todo serviço tem que gerar fruto. Nós não podemos ser aquela videira que o Senhor Jesus olhou, não viu nenhum fruto, e o Senhor amaldiçoou e ela secou. Não, irmãos, nosso serviço não pode ser seco, ela tem que frutificar. Nós temos que gerar frutos para Deus. O Senhor, Ele deseja, Ele almeja comer desse fruto. Ele quer saborear, porque quando fala do agricultor, para ele é os primeiros frutos. Então o Senhor, Ele deseja, né, comer desses frutos, se saborear dos frutos que você dá por meio do seu serviço. Aqui também fala que todo serviço, ele tem um governo, né? Ele tem um envolvimento a tal ponto de você envolver pessoas, né? Você não serve sozinha. No versículo fala assim, até que todos, né? É um serviço do corpo, é um serviço onde todos estão envolvidos, né? E quando a Bíblia fala, quando eu comparei uma empresa com a igreja, nos mostra que quando você entra numa empresa, o que você fica sabendo? Primeiro, qual é o valor daquela empresa, para que serve aquela empresa e qual é a missão, qual é a função daquela empresa, né? Aonde vai dar aquele empreendimento? Você se envolve nisso. Então, na igreja é a mesma coisa. E nós estamos envolvidos num empreendimento
espiritual. Nós estamos envolvidos em um propósito de reinar com o Senhor. Então, todo o nosso serviço visa ao reino. Assim como você se envolve, né, se compromete com a sua empresa para o crescimento dela, na igreja é a mesma coisa. Você se envolve para que todos cheguem, ou seja, todos reinem. A Bíblia nos mostra um exemplo de José, né? José, ele teve um sonho. Ele sonhou em reinar com o Senhor. Ele sonhou que ali os seus irmãos se curvavam diante dele. Depois seus pais também se curvavam diante deles. Ali ele não queria humilhar seus irmãos e nem seus pais. O sonho dele era que ele iria reinar. Então devemos ter esse sonho. O meu serviço é para o reino. Eu não estou servindo apenas para mim, nem em obrigações à minha igreja, não. Eu estou servindo, visando um reino. O meu serviço é para o reino de Deus. Vou ler aqui para vocês, em Efésios, eu marquei aqui. Aqui, ó. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, em certo lugar, deu pleno conhecimento, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Irmãos, aqui está falando que o Senhor, Ele preparou o reino, não foi para os anjos, foi para você. O reino é para você. O seu serviço na igreja é para o reino, e o reino é para você. Aqui fala assim, ó, não foi a anjos que o Senhor designou, né? Ele fala assim, quem é o homem que dele te lembres? O Senhor se lembrou de você. O Senhor preparou um reino para você. E ele fala, ou o filho do homem que o visites? O Senhor visitou você. Então o Senhor preparou para você um reino. Então devemos ter esse serviço focado em um reino. E para isso nós devemos estar com comissionamento, totalmente inovados, com engajamento, tudo visando o reino. Como José, devemos também ser um sonhador, sonhar com esse reino. Porque José, ele não temia, José, ele foi perseguido grandemente, ele sofreu por essa causa. Não devemos temer, irmãos, o sofrimento, a perseguição, mas devemos ser um sonhador, e o Senhor vai tornar esse nosso sonho uma realidade, e vamos reinar com o Senhor. Eu anotei aqui alguns pontos para nós chegarmos a esse ponto. O nosso serviço, ele deve ser um serviço que visa, que tem responsabilidade, né? Ele visa o quê? Ele tem que ter um foco, ele tem que ter compromisso, ele tem que ter participação, ele precisa ter a sua participação. Ele precisa ser criativo, precisamos ser pessoas criativas, inovando no serviço, sem medo de errar, mas inovar. Precisamos também ter uma visão de reino, a visão de reinar, e uma missão, a missão de pregar o Evangelho. Para que nós pregamos o Evangelho? Para que todos cheguemos. Não é só você, não é só a igreja, é todos. Então nós temos que todo esse serviço visa ao reino. E a nossa missão aqui, enquanto estamos aqui, é pregar o Evangelho do reino, para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E Jesus é o nosso Senhor. Continue nos acompanhando, né? Continue acompanhando todas as mensagens que o Senhor vai nos dar por meio desse livro, que você vai ganhar muito, você ganhar um sentimento, uma visão de ser um pastor, de pastorear o rebanho de Deus. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.